Nós somos a congregação Moreste Yeshua, daqui de Salvador, Bahia. Hoje estamos estudando a Parashá, a porção Kitetsê. E vou passar a palavra agora para o irmão Lorisvaldo, que vai trazer para nós uma reflexão sobre essa Parashá. Eu considero, Loures, essa Parashá, primeiramente a minha Parashá quase que preferida, é a Kedoshim, né? Kedoshim, depois Shoftim, e essa Kitetsê, que é assim fantástica. Que Adonai abençoe o Loures, inclusive eu quero orar para que Adonai ponha no coração dele a sabedoria do alto para explorar o máximo que possível, porque é uma paraxá fantástica. Adonai, nessa hora nós te pedimos, abençoe o irmão Lorisvaldo, usa-o como teu profeta, que a boca dele seja a tua boca no nosso meio, trazendo para nós algo que ainda não conseguimos enxergar na tua instrução, na tua palavra. Pai, o nosso objetivo de estudar a Torá, a tua instrução, é aprender para viver. A tua instrução, ela é para ser praticada, ela é para ser vivida, ela não é apenas para ser estudada, para conhecimento, para encher o ego das pessoas, mas para viver. É melhor conhecer pouco e viver o que conhece do que conhecer muito e não viver nada. Afasta-nos disso, Pai. Se for para conhecer, para não vivermos, que nós nem conheçamos, mas que o pouco que conhecemos, ou o pouco que queremos e precisamos conhecer cada vez mais, que possamos viver, praticar, porque isso sim faz a diferença na vida do ser humano. Abençoa o Loure nessa hora e nos abençoa para entender a tua instrução. Nós te pedimos em nome do Messias Yeshua. Amém. Obrigado, Roche. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a você que está em casa, nos assistindo agora. Sinto falta de vocês aqui também. Tem muitos irmãos aqui que eu fico com saudade quando eu olho e vejo que estão de casa. Eu enxergo, vejo ali, estão em casa assistindo, mas seria tão gostoso ter vocês aqui. O calor humano, eu considero isso aqui como uma fogueira. E nós somos brasas. Quando você separa essa brasa e ela fica distante muito tempo, ela esfria. Por mais que você assista de casa e isso consiga a bênção de Adonai lhe alcançar, eu digo para você, o gostinho de estar aqui presente, de celebrar junto ao Eterno é diferente. O fogo do Eterno é maior aqui nesse lugar, porque estamos juntos, esse calor passa de um para o outro e nos enchemos também da presença de Adonai no nosso meio. Então eu agradeço a oportunidade, essa paraxá realmente é fantástica. Eu estudei, eu meditei durante a semana, porque a nossa intenção quando estudamos é colocar em prática, é enxergar Adonai através daqueles mandamentos. Como eu digo, eu criei um padrão estudando ao Eterno, através da sua palavra, da forma que ele se revela, e quando alguém me fala algo e eu não consigo enquadrar naquele padrão que eu enxergo do Eterno através desses mandamentos, e essa paraxá tem muitos, Devarim é rico em mandamentos, em instruções para a nossa vida. O Eterno se revela e você consegue montar um padrão. Quando alguém fala para mim de algo que o Eterno faz ou não fez, e eu vejo que não se enquadra ali, eu digo não. O que temos para aprender do Eterno está na palavra dele, está na Torá, ele se revela. E por isso eu digo a você, estude, para você poder enxergar. É como você conviver com uma pessoa durante 30 anos casado e você não consegue entender aquela pessoa, o dia a dia dela, não sabe as manias dela, não sabe os gostos daquela pessoa. Aí chega alguém e diz que sua mulher fez algo e você acredita, porque você não entende, não conhece, o Eterno se revela. Quando alguém fala algo do Eterno para mim, eu vejo que não se enquadra, eu rejeito. Aprenda, crie esse padrão, lendo, estudando a palavra dele, para que você não acredite em tudo que você vê por aí. Tudo que for chegando até você de conhecimento, conteste, veja se está realmente nas Escrituras. E essa paraxá é enorme, não tem como, é impossível em um dia, mesmo que a gente passasse o Shabat inteiro aqui, estudar ela por completo. Então eu coloquei alguns pontos para a gente analisar. Eu fiz um resumo, eu não faria o resumo de tão longo que é, mas para você em casa ter ideia, você que não leu, aquele que não leu, não teve tempo, não leu, você ter ideia de quão longa é essa paraxá. Eu vou ler o resumo, eu resolvi de última hora coloquei os pontos principais para você poder ler comigo. Vou colocar e vou ler rapidamente, porque nosso tempo é curto.
Eu vou pedir ao Orochi, quando der 12 horas, ele me sinaliza, porque eu estou sem relógio aqui, para eu me basear no tempo. Os pontos, olha os pontos principais dessa paraxá aqui, um resumo rápido. Temos ali instruções acerca da mulher prisioneira, aquela que foi prisioneira de guerra e que se tem intenção de casar com ela. Eu vou falar a respeito disso, então não vou me prender agora. Temos o direito do primogênito, temos também acerca dos filhos desobedientes, os cadáveres não ficariam no madeiro por mais de um dia, instrução até a respeito disso. Temos caridade para com o próximo. Temos também acerca das roupas de homem e de mulher, diferenças que devem existir entre roupas de homem e de mulher. Acerca dos pássaros no ninho, até isso, a gente vai tocar nesse ponto, algo interessante também. Sobre ser responsável com a segurança ao construir sua casa. Você tem que, o tempo todo, Adonai lhe instrui a você ser responsável, a cuidar da segurança. Até na construção da sua casa, você tem que pensar na segurança do seu filho, do próximo, em uma queda, em um acidente. Ele é detalhista em tudo. Não semear a vinha com sementes diferentes. Eu tenho algo interessante sobre isso que me veio à mente para a gente falar mais à frente. Não lavrar com boi e jumento ao mesmo tempo, um peso desigual sobre os animais. Não misturar tecido na confecção da roupa. Tem lá 2 tecidos que ele manda você não misturar. O porquê, iremos falar também. Leis a respeito dos tzitzit, essas franjas aqui, nos 4 cantos das nossas roupas. As penas de diversos pecados cometidos contra mulheres, e aí ele lista vários. Pessoas que são excluídas das Assembleias Santas, pessoas que não tinham direito a essa Assembleia Santa, filhos de pessoas, devido ao pecado daqueles pais, não teriam direito de se casar com filhas do povo de Israel e ter descendência ali junto com elas. Acerca de fugitivos, prostitutas, usuras e votos. Acerca do divórcio, dos penhores, dos roubadores e da lepra. Acerca de empréstimos, caridade com os pobres, com os estrangeiros e com os órfãos. A pena de açoites, a lei do levirato, pesos e medidas justas, que é o que ele quer para a nossa vida, e sobre Amaleque. Olhe quão extensa é essa paraxá. Se eu pegasse aqui 5, 6 pontos para analisar, tem pontos aqui que a gente levaria o dia falando, tem pontos ali que é tão rico, que eu passaria o dia todo aqui a gente filosofando e tentando entender, compreender. Eu peguei alguns para a gente poder analisar em meia hora, porque o tempo é curto, e eu quero ler com você o iniciozinho da paraxá. É algo que já é repetitivo, como o Rocha falou, a gente repete sempre. É um mandamento que às vezes a gente encontra algo diferente ali, a gente quer trazer, algo que a gente aplica na nossa vida, a gente quer falar a respeito disso. Então, diz assim no capítulo 21, do 10 ao 12. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e Adonai teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares cativos, e vire entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares a ela, e a quiseres tomar por mulher, então a levarás para casa, e ela rapará a cabeça e cortará as unhas. E aí você continua lendo, e você vai ver o passo a passo do que ela vai fazer. Um mês inteiro você não tocará nela, você deixará ela ali pranteando os pais, os parentes que morreram, e você não tocará nela. Durante esse mês, Adonai tem algo para mostrar ao homem. Será que aquele desejo, aquela intenção no coração do homem naquele momento de se casar era algo que seria duradouro ou seria algo momentâneo, aquela paixão repentina, aquela paixão à primeira vista, ou chamado amor à primeira vista, que eu não acredito muito que exista. Eu sei que tem, mas eu acho que o amor, ele vem com o passar do tempo, ele vem com a convivência. Então, Adonai, ele cria uma regra aqui. Por que Adonai criou essa regra? De você olhou para a mulher na guerra ali, tomou para si, você não pode ir lá e coabitar com ela logo de imediato. Por que ele fez isso? Era um costume. Sempre foi, em tempos de guerra, você ficar com espojo da guerra. Espojos são riquezas, são animais, poderiam ser mulheres. Isso em todas as nações sempre foi dessa forma. Você assiste filmes e você vê os bárbaros, os vikings e todo o restante, todo em guerra você fica com tudo e você faz o que você quiser. Só que Adonai separou um povo e esse povo tem que ser diferente. Por mais que o costume e o desejo no coração do homem fosse esse, de consumir tudo aquilo que sobrou da guerra, Adonai separou 7 nações, das quais você não poderia pegar despojo nenhum, nem mulheres, nem animais, nem nada. Pronto. Mas das que você vai guerrear por dureza do coração desse povo, porque vieram contra o povo de Israel, ou porque o povo de Israel precisou passar e eles se oporam ou não permitiram, tiveram que ter guerra, dessas daí, o despojo, você vai ter um certo cuidado, principalmente quando for mulher. Aqui Adonai mostra um amor.
Da mesma forma que eu falei com relação a mulheres na Paraxá, eu não lembro agora qual foi a Paraxá, mas a gente fala a respeito das mulheres, onde Adonai mostra um carinho muito grande, na hora que a mulher tem ali um benefício para ela, que é se o marido acha que ela traiu ele, que ele coloca a culpa sobre ela de traição, ele leva diante do sacerdote, o sacerdote vai preparar ali aquela mistura com a cinza, ela vai tomar as águas amargas ali, se ela realmente pecou, ela ficaria com o bucho inchado, ficaria horrível, ia despencar tudo, toda a beleza dela ia acabar ali naquele momento. Aquilo dali eu mostrei que ali é uma ferramenta que praticamente não foi usada, porque era benefício para a mulher, não para o homem. O homem não poderia acusar, porque na hora que acusasse, a mulher dissesse, não, vamos lá fazer, ele saberia que ali nela não havia erro. E na hora que ele acusasse ela injustamente, ela ia dizer, não, vamos lá fazer. Ele vai dizer, ela não tem. Seria uma ferramenta de proteção. Aqui nós vemos Adonai protegendo essas mulheres. E isso, se ela tivesse cometido, ela ia confessar, não precisaria chegar até aquele ponto. Então, na tradição judaica se fala que nunca foi posto em prática aquele mandamento, porque a solução para aquele problema estava só em um mandamento existir. Por isso que existem muitos mandamentos que a gente não entende, mandamentos que são duros, e a gente diz, poxa, Adonai foi duro aqui. Mas só em um mandamento existir, o homem já muda a sua conduta. Se não existisse, ele pecaria, ele faria aquilo que desagrada ao Eterno, aquilo que é injusto. Então, quando Adonai coloca esse mandamento aqui, ele está protegendo aquela mulher que, querendo ou não, ela se tornou ali inocente, ela é refém de guerra, porque o povo dela foi contra o povo de Israel, eles têm direito de ficar permitido por Adonai, mas Adonai também tem algo aqui, que é a questão do quão maravilhoso é para ele a formação de uma família, o quão poderoso é e quão fantástico é o casamento. O casamento para Adonai é algo que não tem precedentes. Ele, quando manda o homem se separar dos seus pais e casar com a mulher, se tornar uma só carne, isso vale para a sua vida toda. Adonai, quando institui isso, ele quer que o homem e a mulher se mantenham puros até o dia do casamento. Ele quer que o homem e a mulher, não só a mulher, sejam virgem até o momento do casamento. Que eles se conheçam antes de tomar esse passo. E aqui, no momento do calor da guerra, o homem ali, emotivo, vê uma mulher bonita e resolve tomar para si. Para que não haja pecado, ele diz, não, vamos ver se você realmente está gostando dela de uma forma sincera ou não. Vamos retirar toda a beleza que tem na mulher. Eu até ia fazer uma brincadeira com minha esposa, mas não deu tempo. Eu ia pegar a foto dela e ia modificar no Photoshop, deixar ela careca, porque eu queria ver o quão estranho ficaria. Eu ia deixar ela visivelmente, eu prometo, na próxima Paraxá, se eu tiver a oportunidade de ministrar, eu vou fazer algo, mas deu trabalho, não tive como preparar. Só para os irmãos terem ideia de quão diferente a mulher fica. De quão estranho é uma mulher sem os seus cabelos, mudando de roupa, porque ela tinha que tirar todo aquele adorno que ela tinha. Os rabinos dizem que na época da guerra, os povos, as mulheres se vestiam bem, se preparavam, ficavam formosas, porque no caso de perderem a guerra, elas poderiam chamar a atenção dos homens e não morrer, serem tomadas como mulheres. Então, Adonai manda tira toda essa roupa, bota uma roupa simples, deixa a unha crescer, arranca todo o cabelo, tira a beleza, e você vai ver durante um mês aquela mulher chorando dentro de casa, sem cabelo, sem se preparar para nada, com a roupa qualquer. E aí no final desse mês eu quero ver se aquele desejo, se a vontade enorme que você estava ali de tomá-la como mulher, se é verdade ou não. Se for, ótimo, ele sabe que aquele casamento vai ser duradouro. Se você conseguiu durante esse mês, mesmo assim, gostar daquela mulher, conviver com ela e pensar em ter um futuro com ela, ele sabe que vai ser um casamento duradouro. Senão, ela sai livre, ela recebe uma bênção, ela sai livre, não é mais, nem pode ser prisioneira de mais ninguém, ela sai livre, ela é libertada. Então, recebe um prêmio nesse momento por causa da dor que ela teve, do que ela passou, de toda o momento de constrangimento, humilhação que ela sofreu. Adonai pensa nesses mínimos detalhes. Então, eu acredito, eu não vi em literatura rabínica nenhuma casos de que isso tenha ocorrido, de que o homem tenha feito isso e no final tenha casado. Pode ser que tenha ocorrido, pode ser que tenha acontecido, mas eu acho que Adonai criou esse mecanismo para que o homem tivesse esse cuidado,
Por quê? Você toma uma pessoa de uma cultura diferente, um pouco diferente, não era das mais idólatras, senão Adonai não permitiria que tomasse como mulheres, mas uma pessoa que vai guardar no coração um certo rancor por muito tempo, porque você foi um daqueles que mataram e exterminaram a família dela. Como é que você sabe se os filhos que você vai ter não vão ser influenciados, se essa mulher não vai guardar rancor no coração para o resto da vida, se sua vida não vai ser complicada? Então, quando Adonai põe isso, os rabinos ensinam que era justamente para que, nesse período, o homem repensasse tudo e acabasse não indo até o final, consumando esse ato. Porque para Adonai o casamento é algo fantástico. É algo que você deve preservar. Hoje a gente vê que o mundo não tem mais isso. Você vê famosos casam e um dia separam do outro. Dura um pouco, casa novamente, casa de novo e casa. Só que o povo de Deus é um povo separado, um povo diferente, um povo que tem que entender que isso é algo que é diante de Adonai ruim. Separação é algo complicado. Houve permissão? Houve, por dureza no coração. Mas o exemplo que Adonai nos dá é de que o perdão tem que prevalecer sobre tudo. Até diante de adultério, que a Torá permite separação. Adonai nos dá um exemplo quando Israel adultera com outros deuses e ele fica indignado com o povo e entrega a Moisés: é o teu povo agora, não é mais meu povo. Depois o povo se arrepende, busca o Eterno, volta e ele perdoa e faz uma aliança com o povo. E é a mesma coisa que um casamento onde há uma traição e você consegue perdoar. Isso é agradável aos olhos do Eterno. Mas se não consegue, ele permite. É permitido natural, não vou dizer que não, é permitido em certos casos. Mas em outros casos não. Então lute pelo seu casamento. Encare, olhe isso aqui, você que é jovem, que não se casou ainda, como um ensinamento para a sua vida. Conhecer a mulher com quem você vai casar. Não casar porque você se apaixonou à primeira vista. Me apaixonei, muito bonita, vou casar. Vai dar problema. Veja como é ela dentro de casa, veja ela com o cabelo sem fazer, acordando, vá lá, faça uma surpresa de manhã cedo, pergunte para a mãe como é. Da mesma coisa a mulher faça com o seu futuro esposo, com o seu noivo. Pergunte como é dentro de casa, veja como é, veja se realmente vale a pena, porque mesmo no nosso meio, muitos casamentos têm acabado por causa desse tipo de problema, que o Eterno nos mostra através do princípio por trás desse mandamento, que você tem que observar, que você tem que se preparar, que você, eu quando olhei para minha esposa antes de casar, eu olhei para a mãe dela, eu disse, no futuro vai ser parecido, então dá para encarar, vai ser assim, então é assim, você tem que ter um olho clínico, você tem que pensar, Adonai quer que você perceba essas coisas, então não vá casar achando que vai ser mil maravilhas, e você vai ter problemas e você vai pensar em desistir. Então, para você não desistir, você tem que ter esses mandamentos do Eterno gravados no seu coração, ter esses ensinamentos presos no seu coração. Então, eu vejo um carinho e um amor do Eterno muito grande por essas nações também, um cuidado muito grande preservando o seu povo e preservando outras nações. Ele não queria guerra, mas se o povo não permitiu que você passasse e fosse guerrear, tenha um certo cuidado. Tem as nações que não devem ser preservadas porque nações idólatras e que o nível de maldade chegou em um momento tão elevado que isso desagradou o Eterno. Aí tem um colega meu que chegou para mim, ele está meio desacreditado, ele é cristão, mas ele está meio desacreditado, está com a fé abalada. Ele lê as escrituras e chega nessa parte, ele fica horrorizado, porque Adonai mandou matar, não mandou deixar nem criança, nem mulher, nada. Aí, agora está acontecendo no mundo algo que para ele é horrível. Ele diz, não, esse povo tem que morrer, esse povo não pode... A gente está vendo o que está acontecendo lá fora, né? Você está vendo o que está acontecendo com aquele... As pessoas estão caindo de avião tentando fugir daquele país. O sofrimento, o Talibã tomou conta ali agora e é algo terrível. Isso nos nossos dias, onde a ONU, onde outros países ajudam, influenciam. Imagine naquela época o quão mal o coração dos homens já estavam. Foi declarado agora por eles lá que iam pegar crianças de 15 anos ou até menos para repartir as mulheres entre os seus guerreiros, para que eles coabitassem com essas meninas, gerassem novos guerreiros, novos filhos que iam botar. Aí você imagina a mente desse povo, imagine que essa mente poderia ser mais retrógrada ainda naquela época, e você viu porque Adonai mandou exterminar aquelas nações e não permitiu. A maldade do homem como é que não estava. Aí eu pergunto para você que é desacreditado, que acha que Adonai foi duro demais na palavra dele. O que é que você acha do que está acontecendo lá fora? Eu sei que tem pessoas que defendem.
Eu vi pessoas defendendo o que... Eu não sei o que passa na mente de um ser humano, de defender essas atrocidades, em cima de trio e falando que assim como expulsaram os Estados Unidos daquele lugar e agora eles estão reorganizando o seu país, que devem fazer assim aqui no Brasil também. Misericórdia. Você pensar em adultos fazendo atrocidade com crianças, pessoas morrendo na rua porque pensam diferente, porque adoram ao Eterno em vez de cultuarem aos deuses deles, morrendo, sendo mortos na rua, mulheres, homens. Isso é abominável, isso é terrível aos olhos do Eterno. Então, quando eu leio e vejo Adonai mandando exterminar certas nações, dizendo que não é para permanecer ninguém, eu imagino que naquela época estavam numa situação muito pior. Reflita sobre isso, porque essas mesmas pessoas que criticam, chegam para mim dizendo que todos esses que estão lá do Talibã e por aí vai, tem que morrer, não é para deixar nenhum vivo. E se coloque no lugar de quem mora lá, de quem morava naquela região, naquela época, e imagine o porquê o Eterno fez aquilo. Pense, reflita sobre isso. Quero ler com vocês também o versículo, capítulo 21, do 15 ao 16, que diz assim: se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Por que eu coloquei esse versículo aqui? Porque eu leio isso aqui e eu lembro do nosso patriarca que teve um filho que não era o primogênito. Vocês conseguem lembrar de alguém? Yosef não era o primogênito, mas a gente estudou aqui na paraxá passada que aquela túnica colorida que foi dada a ele, foi a túnica dada ao primogênito. Só que você tem que pensar o seguinte: antes da Torá ser dada, foi permitido, porque ali fazia parte dos planos do Eterno. Mas para que isso não se tornasse algo ruim, o homem não resolvesse dar primogenitura para quem quisesse, porque o direito é para o primogênito, Adonai vai e regulamenta. A primogenitura tinha que ser dada ali, tinha que ser passada, e foi passada, na verdade, para os filhos de Yosef, que foram tomados como parte das 12 tribos, e foi ali depositado sobre os filhos dele, Efraim e Manassés, a bênção antes e ainda foi invertido, de qualquer forma, mesmo entre o filho de Yosef, o mais jovem foi abençoado com a bênção. Mas ali fazia parte do plano do Eterno. Após Adonai constituir isso como lei, nunca mais pôde ser feito daquela forma. Naquele momento, sim, da mesma forma que o patriarca Abraão casou com sua irmã, por parte de pai, mas era irmã. E hoje é proibido pela Torá. Então você tem que entender que antes da Torá, algumas leis não eram leis, alguns mandamentos que temos hoje não eram leis ainda. Mas hoje, para uma questão de organização, o plano do Eterno foram colocadas para que não haja contenda no meio do povo. Um mandamento desse aqui é para que não exista contenda. Hoje, se tivesse em vigor no nosso país direito de primogenitura, como é na Torá, e o pai colocasse de forma errônea, mudasse para quem ele quisesse, ele ia colocar na justiça e a justiça ia garantir que fosse dada a quem é realmente o primogênito. Então, Adonai já vai instituir para que não houvesse mais como ser mudado dessa forma. Eu coloquei apenas para você repensar sobre isso. Leis que foram dadas ali no Monte Sião e que não retroagiam, mas várias leis já existiam antes da Torá ser dada no Sião. Capítulo 22, no Sinai. Capítulo 22, versículo 5. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável a Adonai teu Deus. Esse ponto aqui eu quero refletir com vocês. Lembrando, eu vou falar logo no início para que não me entendam mal. Eu aqui não sou contrário, não tenho nada contra a pessoas, a desejo que aquela pessoa tem de se vestir, o que ela faz, opções sexuais. Não temos aqui nada contrário a opções sexuais. Eu vou falar igual o pastorzinho lá de Feira de Santana, aquele do Terra, que dá um giro que o Jean coloca sempre no grupo. Aquele pastorzinho é uma bênção. O que ele falou foi algo corretíssimo, porque eu vejo pastores, líderes chegando no YouTube e depois tomando uma cacetada na justiça, porque falam contra algo que é proibido hoje, contra homens se passando por mulheres e mulheres por homens.
Ele disse, eu não tenho nada contra. Quem tem é Deus. Eu não tenho nada contra, não. Eu também não tenho. Nós da Moreshet não temos nada contra. Deus, Adonai, é que tem. Então, se for processar alguém, você processa ele, que foi quem deu a palavra dele. Não temos nada contra. Mas a palavra de Adonai diz, o homem não deve se vestir como mulher e a mulher como homem. Não é aquela proibição que existe em algumas religiões, que é mais tradição. Não tenho nada contra também. Boas tradições podem permanecer. Eu acho até bonito, mas não é a mulher não pode vestir calça, porque o homem usa calça. Em primeiro lugar, a calça parece que quando foi criado, feito, foi por uma vestimenta feminina. Era para a mulher, uma rainha lá, uma princesa, não sei quem, poder andar a cavalo. E aí depois se popularizou. Hoje você tem calças modelo feminino e masculino. A mulher pode usar. O que não pode ter é aquela inversão de valores do homem parecido, vestir mesmo roupa de mulher, e a mulher a roupa do homem, vestimenta. Não pode ter esse... Isso. Você tem que ser, o homem tem que ser masculino nas suas atitudes. O homem pode deixar o cabelo crescer? Pode. Agora, se o homem tem traços femininos, e ele deixa o cabelo crescer, e se passa, fica muito idêntico, você não sabe distinguir se é homem ou se é mulher, Adonai não gosta dessa confusão. Ele gosta de tudo delimitado certinho. É homem, mulher é mulher. Tem que ter uma diferença entre eles. E a gente vai ver que Adonai estabelece diferença entre várias coisas na nossa vida. E ele faz sobre isso também. Não tem como. Aí eu pergunto para vocês, o evangelho hoje está mais flexível com relação a esse tipo de coisa? O que se ensina, na verdade, eu vou melhorar. O que se ensina hoje, a teologia hoje, está mais flexível? Está. Eu estava meditando sobre isso e, sem querer, eu assisti um vídeo nesse aplicativo de vídeos curtos que tem. Eu assisti um vídeo de uma pessoa que é muito famosa no YouTube. Eu nem conhecia, mas parece que ele é um dos mais famosos no YouTube, brasileiro mais famoso, milionário. E ele contando o testemunho dele, dizendo que ele foi da igreja por muito tempo. Na sua juventude ele era da igreja. E ele ficava triste porque ele disse que lia a Bíblia e a Bíblia condenava certas atitudes de homem com homem, mulher com mulher. E ele disse que de vez em quando ele dava umas escorregadas e não sabia o que fazia, mas ia para a igreja e que ouvia a voz de Deus falando que ele seria profeta. E ele foi contando. Aí eu fiquei imaginando assim, rapaz, será que foi mesmo a voz de Deus falando com ele, dando essas escorregadas? A gente tem aquela questão de ser emotivo, de ouvir coisas por emoção e às vezes não ser Adonai falando com você, ser o inimigo para você permanecer no erro, porque se Adonai falasse com ele de verdade, falaria para ele se afastar daquela conduta dele. Aí o que acontece? Ele permanece, vai estudando e a teologia começou a evoluir e hoje na teologia se permite. Por que se permite? Porque as pessoas anularam a lei de Deus. A lei de Deus foi anulada, agora somos salvos pela graça. Se você é salvo pela graça, você abriu uma brecha para outras teologias surgirem e para aquela pessoa que é condenável a atitude dele pela lei de Deus ser permitido. E ele, pela graça, pode ser alcançado e pode ser salvo, porque ele não precisa mais cumprir a lei. Entende? Você consegue captar aí o que eu estou tentando passar para você? A culpa de quem é, porque os líderes que anulam a lei chegam depois no YouTube e descem o porrete e botam para lá nessas pessoas e depois recebem processos. Mas a culpa é sua. A culpa é daquele que anulou a lei e ensinou que a lei foi anulada, em vez de ensinar o que é correto, anulou e passou adiante. Aí a pessoa vai e cria uma teologia em cima disso e fica satisfeito. E continua naquela vida, e aí outras igrejas surgem específicas só para esse gênero. Por quê? Porque creem que Deus está ali usando ele, falando com ele da mesma forma, está tudo garantido, lendo a Bíblia da forma errada, entendendo da forma errada, porque o próprio Yeshua disse que ele não veio anular a lei. E ele disse, ai daquele que ensinar errado. Então, meu irmão, se você é contrário a essas atitudes, ensina que é contrário, você tem que entender que tudo isso foi determinado na lei de Deus. Se você anulou a lei, você está errado em ser contra. Você tem que permitir, já que você anulou a lei, você não pode voltar e pegar algumas leis que você acha corretas e querer aplicar. Ou você vem e confessa que a Torá é verdadeira, que a Torá, tudo que está escrito aqui é para a nossa vida, é para ser vivida hoje, ou você
acaba abolindo de vez por completo e aceita que o que ele está fazendo não está errado, porque se torna hipocrisia dessa forma. Então a culpa é dos teólogos que modificaram o que Adonai determinou. Então se Adonai determina, homem não deve se vestir como mulher, tem que ter uma diferença, mulher como homem, e ele chega e diz que homem com homem, mulher com mulher não pode, da mesma forma que com animal não pode, com pai não pode, com tia não pode, ele determina para que não seja abominação diante dele, não foi anulado, nada disso foi anulado. E quando você comete algo desse tipo, você está em transgressão, em pecado diante de Adonai. Eu achei fantástico uma explicação que um pastor, ele dá, se eu não me engano, ele é adventista. Eu vou falar aqui de forma bem rápida, você vai ter que prestar atenção para você entender. Ele chega e bota 6 ou são 7 pessoas com um papelzinho segurando, ele coloca palavras. Eu não coloquei nos slides porque é plágio, eu estou plagiando ele aqui, estou citando, eu não lembro o nome dele agora, mas eu achei fantástico. Ele coloca um papel, o primeiro papel como pregador, depois da igreja, ele vai dizendo, o pregador foi à igreja pregar o evangelho, que fala de Jesus, que morreu e deu a sua graça para nos salvar do pecado. Aí ele diz, pronto, o que é pecado? Transgressão da lei. Aí bota lei no final. Aí você que anula a lei, ele diz, pronto, você anulou a lei, diz que a lei foi anulada, então tira a lei, sai a lei. Aí você vê o pregador, que foi à igreja, pregar o evangelho, para abençoar aquelas vidas, falando de Jesus, que deu a sua vida, morreu, derramando a sua graça para lhe salvar do pecado. Mas que pecado, se a lei não existe, e o pecado é transgressão da lei, aí você vai removendo, então não tem mais pecado. Então, para que, no final das contas, para que Yeshua morreu? Tudo em vão. Quando você retira a lei e diz que ela não vale mais, todo o restante desmorona. A morte de Yeshua desmorona. Então, meu amado, tudo que é mandamento, principalmente nessa paraxá, mandamentos fantásticos, é para a nossa vida, para o nosso uso hoje. Mesmo que você não saiba como, você tem como observar ali, tirar um princípio e aplicar em sua vida. Tem mandamentos aqui que ele fala algo, mas o princípio naquele mandamento se expande para muita coisa na nossa vida. Você vai ver um mandamento que é tido como o menor de todos, de tão simples que é, e que você consegue tirar princípios para a sua vida através dele. Vou adiantar aqui para ver se a gente termina, consigo concluir, e se a gente chega nesse mandamento. Capítulo 22, do 6 ao 7, diz o seguinte, se de caminho encontrares algum ninho, é esse aqui mesmo que eu queria, se de caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes, deixarás ir livremente a mãe e os filhotes tomará para ti, para que te vá bem e prolongue os seus dias. Esse é tido como um dos menores mandamentos. O Neodian falou no grupo, depois eu dou uma olhadinha. O menor dos mandamentos, porque é tão simples. Aí eu ouvi algo que um rabino falou, que eu achei fantástico. Ele conta, um rabino, escritor de um livro de filosofia, eu não lembro o nome dele, é muito rabino para você decorar nome, não lembro. Ele é filósofo e estava escrito no livro dele um conto a respeito de um rei que queria conhecer ao Eterno, ao Criador, queria conhecer a Deus, e buscou e não sabia qual religião ir, judaísmo, cristianismo, muçulmano, e foi procurando e tentando conhecer a Adonai. Aí ele gerou a opinião dele sobre Adonai, ele criou ali uma filosofia sobre a grandeza do Eterno, porque o Eterno realmente é grandioso, nada pode descrever, nenhuma palavra que a gente venha a dizer pode descrever, nada pode comportar a grandeza dele. E ele chegou a essa conclusão, ele disse, rapaz, o Eterno é imensurável, ele é tão importante que ele, com certeza, ele não se importa com essas besteirinhas aqui. É como você, um ser humano gigante, andando na rua e não se preocupando porque pisou em formigas e nada, e vai andando. Somos assim, formiguinhas. O Eterno não tem como prestar atenção em pequenos detalhes, essas coisas. Ele é grandioso, ele não está... Só que ele se engana. Quando a gente começa a estudar a palavra do Eterno, a gente vê que nos mínimos detalhes, nas coisas pequenas, ele se importa. Aí eu estava indo para o trabalho de moto e tinha lido essa passagem aqui, e fui lendo e me emocionando com o quão grandioso o Eterno é. Ele pensa nas pequenas criaturas.
Ele chega aqui e vê o sentimento daquela mãe para com o filho, para com a sua cria ali. Ele diz, não pegue, não leve a mãe não. Separe, leve sem ela ver, espante ela, tenha esse cuidado. E você vê o quanto ele se importa com os seres vivos, com os animais, com tudo que ele criou. Não pense que plantas, que animais não têm sentimentos e emoções, que até as plantas, a ciência hoje diz que elas se comunicam. As raízes delas se espalham, elas se comunicam, elas trocam nutrientes entre elas na floresta. Uma ajuda a outra, como se fosse uma rede de neurônios ali interligadas. Elas têm sentimentos também. Eu cultivo plantas, amo plantas, bonsai, rosa do deserto, amo. A natureza para mim é algo fantástico. E os animais, Adonai tem um cuidado muito grande. Vocês sabem, quem gosta de animais sabe que animais têm sentimentos. Não é porque o homem tem um intelecto maior, um discernimento maior, que os animais também não foi dado. Você vê que animais têm intelecto, sim, eles aprendem, não só por repetição, mas aprendem, têm sentimentos com sua cria, com seu dono. Eu vi uma cena recente de um leão, matou a mãe de um cervo para se alimentar e viu que tinha um filhotinho. Ela pegou aquele filhote, ficou com dó, depois de matar, se alimentar a mãe, cuidou. Esse filhotezinho foi acompanhado, ele cresceu junto com essa leoa, leão nenhum pôde tocar, e ela criou como seu filho. Já vi essa cena com macaquinhos, você vê que existe sentimento, sim, entre os animais, e isso tudo vai ser restaurado um dia a um nível onde o homem vai viver pacificamente entre os animais também não vão mais se alimentar de animais, é isso que eu creio que vai ser. Adonai proverá novamente uma reestruturação na vida do homem e dos animais, porque hoje a natureza está corrompida também, assim como o homem se corrompeu, a natureza também está corrompida. A gente vai ver uma coisa muito interessante, deixa eu ver se é aqui agora, o senhor ia falar alguma coisa, Rocha? Não, né? Tem algo interessante para a gente ver a respeito disso, eu vou adiantar um pouco, capítulo 22, versículo 8, que diz assim, quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Eu peguei esse mandamento porque é algo que eu brigo sempre com minha esposa. Geralmente as mulheres, elas às vezes não têm muita noção de perigo. O pai, o homem, parece que já a natureza do homem, ele observar e pensar sempre no perigo que pode estar adiante. Minha esposa sai, brinca com o menino, deixa ele às vezes muito à vontade, o pai é mais protetor. Eu olho e observo, não, tem aquilo ali, se ele cair pode se machucar, vou lá, tiro do lugar. Então, o princípio por trás desse mandamento é para que você seja diligente, prestativo, você entenda que ali pode ocorrer um risco, alguém pode se acidentar, se machucar, pode ser na sua casa, pode ser onde for, e você vai lá e corrige. Você não é negligente, porque se vier depois acontecer alguma coisa, a culpa vai recair sobre sua vida. Ele pensa nesse detalhe, ele coloca algo aqui para que você aplique em várias áreas da sua vida. Um mandamento desse, você tira um princípio e aplica, não é para você ser literal, pronto, vou construir, vou botar um parapeito aqui e cumprir o mandamento. É em tudo na sua vida. Esse cuidado você espalha na sua vida para tudo que você vai fazer. Aí, o nosso Rocha está falando que ele presenciou o filho do vizinho caindo da laje porque não tinha um parapeito. Imagine se ele cumprisse, se ele fosse diligente, pensasse no coletivo, não só nele, pensasse, imaginasse que dali poderia cair alguém ou o próprio filho, ele levantaria o parapeito, o muro e cumpriria ali o mandamento do Senhor de preservar a vida, de pensar no próximo, no bem do próximo, no bem-estar. Capítulo 22, versículo 9. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeastes e a messe da vinha. Esse é um ponto intrigante. Tem mandamentos na Torá que são fáceis de entender. Ele mandou, poxa, aqui tem lógica, enxerga a lógica ali atrás daquilo, já foi. Mas tem mandamentos que parece que são para testar a sua obediência. Esse não é bem um deles, porque eu consegui enxergar algo por trás desse mandamento. A gente vai falar a respeito disso. Mas tem mandamentos nessa paraxá também que não tem explicação. Misturar dois tipos de tecidos ali numa roupa. O porquê não pode? Por que será? Não sei. Mas eu creio que o Eterno mandou por um motivo que é bom para o homem e eu vou cumprir. Então, tem mandamentos que você entende, tem mandamentos que não. Mas eu vou cumprir, mesmo os que eu não entendo, porque eu sei que ele é bom. Tudo que Adonai fez é bom.
Tem um motivo, pode ser espiritual, vou entender um dia. Um dia eu pergunto, no Olam Rabá, a mente do homem vai expandir novamente e eu vou saber todas as coisas, então nem vou precisar perguntar, eu vou descobrir tudo isso aí. E eu vou ficar feliz, com certeza, por saber o que estava por trás desse mandamento. Mas até então, eu tento descobrir, como esse da vinha. Eu fiquei meditando porque eu faço nas minhas plantas a polinização manual. Já que eu não tenho abelhas ainda lá para fazer, às vezes aparecem algumas fazem, mas tem plantas que eu tenho que pegar o cotonetezinho ou o palitozinho, tirar o pólen de uma, botar na outra, para poder gerar sementes e procriar aquela planta. O que eu faço gera uma mistura ali naquela planta, e a planta resultante dessa mistura, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Qual é a cor daquela flor que vai brotar ali? Vai ser uma mistura, vai ser algo novo, ninguém sabe. Adonai chega aqui e diz para o homem, não plante dois tipos de uva juntos, para que não degenere, para que não corrompa o fruto. Algumas traduções trazem desse tipo. Mas por que será? Vai estragar o gosto daquele fruto? Vai ficar ruim? Porque, Adonai, eu tenho para mim que tem algo muito maior por trás disso. Muito maior mesmo. Eu vou colocar aqui para você alguns tipos de cruzamento que se faz hoje com plantas, para a gente tentar entender o que eu quero explicar. Tem o cruzamento natural, que é quando o próprio vento, abelhas, insetos fazem a mistura do pólen de uma planta e de outra. E parece que Adonai já bota certinho ali, eles sabem o que fazer, chega ali na planta. Não existe uma variação, uma mistura na natureza de gerar uma nova planta quando os animais, as abelhas, fazem a polinização. O homem consegue hoje, através de quê? Através do cruzamento para melhoramento genético. Isso é feito, você pega e troca o pólen das flores, o pesquisador faz essa mistura, cruza plantas para obter uma nova planta com características desejadas pela pesquisa, resistente a doenças, produtividade, adaptação e região. Aí quando eu vejo fazendo isso aqui, eu imagino que era isso que Adonai estava falando lá, você misturar sementes e gerando uma nova planta. Por que será que ele não queria que gerasse uma nova planta? Será que o seu organismo hoje entenderia quando você consumisse aquela nova planta que foi gerada daquilo dali como algo bom, ou eu teria alguma substância ali? Poderia surgir, não estou dizendo que de todas vai surgir, mas poderia surgir alguma substância ali que o seu corpo não conseguisse expelir e que lhe fizesse mal. Eu digo isso porque hoje tem esse tipo de cruzamento aqui, que todos têm medo, que são os transgênicos. Porque o homem chegou no momento agora, onde não só pegar e polinizar de forma artificial, natural, ele só trocando pólen, mas ele faz uma mudança, ele tem uma técnica agora que não há cruzamento entre duas plantas. A célula de uma planta recebe um gene em laboratório e se multiplica, resultando numa planta transgênica. E esse gene introduzido na célula não é necessariamente da mesma planta. Pode ser de qualquer organismo vivo, até de animais. Imagine, é uma mudança drástica. E hoje o que mais temos são produtos transgênicos. Você vai comprar o seu óleo de cozinha, está lá o T grandão. Já foi explicado na internet, jornais, do perigo que existe. Quem fabrica diz, não tem perigo algum. É natural, não tem perigo algum, está vindo das plantas, mas só que será que o Eterno não estava proibindo o homem de fazer isso, para que não chegasse a esse momento aqui, de uma planta totalmente nova, e os especialistas dizem que doenças têm surgido através dessa técnica, através de alimentos transgênicos, de modificações sendo feitas nos alimentos que Adonai criou, cada um de um jeito, o homem misturou e fez isso, que hoje acontece toda essa mistura, tanto com animais como com plantas. Hoje você vê vídeos de gatos que se relacionaram com o coelho e nasceu um bicho que é metade coelho, metade gato, coisa que eu nunca imaginei que seria possível. A corrupção no mundo, tanto com plantas como com animais, tem acontecido. E isso, segundo o Roche falou na Paraxá, acho que foi Paraxá passada, e eu concordo com ele, eu acredito que já aconteceu antes do dilúvio, quando Adonai disse que o mundo estava corrompido, tanto homens como animais. Essa corrupção do homem passa adiante, ele começa a modificar o seu ambiente ao redor.
tanto vegetal quanto animal. Hoje você vê coisas terríveis, misturas terríveis, e isso é ruim aos olhos do Eterno, porque Ele criou cada ser de um jeito. E quando você absorve uma substância, algo que o seu corpo, feito por Adonai, não foi criado para metabolizar, naquela planta dali, algo ruim vem na sua vida. Pode ser câncer, pode ser doença autoimune, pode ser tanta coisa, que eu não vou entrar em detalhes para não ser polêmico. Isso, o Roth está falando que é por isso que ele, nem animal que seria algo sem culpa alguma, mas dessas nações onde a corrupção era tão grande, ele mandou matar tudo, não fica com nada, nem o animal. Será que já tinha chegado até os animais essa corrupção? Animais diferentes, modificados, porque estavam se relacionando. O homem tem esse poder de manipular. Não pense que a tecnologia hoje está muito evoluída e que no passado era diferente, não. Porque hoje eu vejo pessoas mostrando cada coisa estranha, indícios de que a tecnologia no passado já era algo existente, algo no nível bem elevado. Você vê coisas das civilizações passadas que era algo esplêndido. Como é que chegou naquele momento a ter tecnologia para fazer certas coisas? Eu tenho minhas teorias, que eu não vou citar aqui agora, mas tem a ver com a queda dos anjos que resolveram vir coabitar com mulheres que outros acham que não eram os filhos de Deus ali. Não, eu acredito que eram anjos que deixaram a sua natureza e vieram coabitar com mulheres, e ali ensinaram coisas aos homens, e houve uma evolução, houve uma modificação, e o dilúvio veio para tentar corrigir. O dilúvio veio para corrigir isso, e hoje já está 12 horas já, né? E hoje já está em um nível muito elevado, e o Mashiach, quando voltar a retornar, todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar. Estaremos realmente vivendo a plenitude novamente. Já passamos do horário, eu vou ler o capítulo 22:11 com vocês, rapidinho, só para comentar. Não te vestirás de estofos de lã e de linho juntamente. Eu já falei a respeito disso, então existem mandamentos que, segundo o nosso entendimento, não têm uma explicação lógica. Todavia sabemos que não é por isso que são menos importantes, pois certamente este mandamento, tal como qualquer outro mandamento da Torá, tem uma razão de ser. Eu vou contar algo rápido, fantástico, que eu vi um pastor cristão falando. Quando você chega logo na fé, eu lembro quando eu cheguei para aqui há 5 anos atrás, eu me empolguei e continuo empolgado até hoje, porque dia após dia eu tenho aprendido muito com o Roth, com o Neudjan, com todos que aqui estão, nosso querido Lucas, que um dia veremos novamente. Aprendi muito e tenho aprendido dia após dia, aprendendo a analisar a Torá da forma correta. E esse pastor, ele diz o seguinte: pessoas chegam a ficar tristes porque não sentem, eu não estou sentindo a presença de Deus, eu oro e não vejo Deus me responder, eu já tenho 10 anos buscando e não vejo, porque logo quando você chega, você vê Adonai em todo lugar, fala com você, você está arrepiado, você vê sinais e tudo, e aí passado o tempo você começa a achar que isso diminuiu, que você não está vendo mais, e ele contando essa experiência dele, e o que ele diz é fantástico, porque eu concordo plenamente. Ele diz, com o passar do tempo, você tem que começar a viver pela fé, não mais por sinais. Você tem que crescer, amadurecer e entender que Adonai prometeu, e Ele está com você ali, que Ele está agindo. Você não precisa ver sinais o tempo todo. Você tem que ser maduro e crescer espiritualmente para entender que se você está cumprindo, Ele está ali com você. Você não precisa, como o povo de Israel no início, viu sinais, prodígios, coluna de fogo, e ali é ótimo. Depois de um tempo, viva pela fé, acredite, tenha fé. Você foi chamado para viver pela fé. Você não foi chamado para viver como criança que se alimenta de um leitezinho ali, que só quer o oba-oba, a pregação de prosperidade, de que Deus vai lhe curar e volta para casa. Eu digo isso porque eu mandei vídeos aqui para minha família assistir, minha família eu posso citar, não tem problema algum. E eles disseram, não, é muito difícil, eu não quero, porque quando você começa a estudar as porções dessa forma, detalhando e trazendo para a sua vida, o cristão geralmente acha difícil. Ele está acostumado com aquelas pregações prontas, com aqueles versículos de poder, de que vai, Salmo 91, e pregações de que vai curar, Deus vai trazer prosperidade na sua vida. As pessoas querem essa facilidade, não querem se aprofundar. Quando você se aprofunda, você começa a ver Adonai na sua vida o tempo todo, sem precisar sinais. Você não precisa se arrepiar todo para achar que Adonai está presente. Isso são emoções.
São emoções. E você não tem que ser emotivo em tudo que você faz, mas você tem que viver a palavra dele e saber que quando você está vivendo a palavra dele, ele está com você, ele está lhe guiando. Viva pela fé, é o que eu tenho para lhe dizer hoje. Viva pela fé, não busque o tempo todo ficar ouvindo. Se ele não fala com você cara a cara, é porque ele disse que era com Moisés. Com Moisés ele tratou, com mais ninguém ele tratou cara a cara, com mais profeta algum. E mesmo assim os profetas não se eximiram de fazer a vontade dele. Então busque, eu digo a você, quanto mais você buscar, mais experiências você vai ter com ele. Eu tenho as minhas, um dia eu vou tirar um momento só para contar, para ficar registrado aqui como foi meu início de vida. O Roche tem a dele. Quando você tem experiências fortes com ele, quando você tem confiança, você não se abala. Você vem para a sua congregação mesmo de ônibus, vem andando, vem da forma que for. Meu carro quebrou, tem 2 semanas, eu venho de ônibus, é longe, mas eu quero vir. Venho de ônibus, não mata ninguém. Eu quero estar junto, eu quero estar com vocês. Então, busque ao Eterno de coração. Não se acomode nunca. E tudo que a gente diz aqui, acompanhe para ver se o que a gente está dizendo está correto, se está contido na palavra dele ou não. Eu encerro aqui, eu vou chamar o Roche, passar a palavra para ele. Muito bem, Loures, boa mensagem. E uma coisa que Loures falou agora no final, que eu acho que ele trouxe o exemplo de um comentário que um pastor fez aí, e para mim foi a melhor parte, foi esse finalzinho, de que no começo parece que a gente vê sinais em tudo, a Adonai fala com a gente constantemente, e realmente acontece, comigo foi assim também. Você pede algo, aí ele, naquela mesma noite, às vezes ele já lhe responde em um sonho, como aconteceu comigo, de pedir algo quando ia dormir, e de noite ter a resposta em um sonho. Às vezes tem uma resposta de outra forma, e depois o tempo vai passando e parece que Adonai silencia, né? O tempo todo você olha e vê como se ele está em silêncio constantemente. Mas aí, Loures, muito bom esse comentário. Imagine você entra na autoescola para aprender a dirigir, e daí a pouco você acostuma com o instrutor ali do seu lado e quer viver agora o tempo todo com o instrutor ali. Tomar de decisões, eu devo parar, devo continuar, devo frear ou não. E aí, o que é que eu faço? O instrutor ali do seu lado orientando o tempo todo. Já pensou se continuasse assim? Chega uma hora que você tem que aprender e deixar de lado, esquecer o instrutor e você mesmo dirigir seu carro, conduzir sua vida. Eu creio que é mais ou menos por aí. Chega uma hora que a Adonai olha para você, olha, agora você já lhe dei o principal, agora você precisa andar sozinho. Só quando for algo que você realmente não tenha como saber, que não tenha solução, eu vou intervir e vou lhe responder. Mas no básico, no geral, você tem que andar sozinho, com suas próprias pernas. Você agora tem sua habilitação, dirige o seu próprio carro, você não precisa mais do instrutor o tempo todo do seu lado. Eu acho que é por aí. Agora, exatamente, basta, você já tomou suas aulas, já aprendeu, você já tem a lei. No caso do motorista, você já tem o código de trânsito para você saber o que é certo e o que é errado. Dirige de acordo com ele, pratique, e você não vai precisar do instrutor do seu lado a toda hora, né? Só em casos extremos. Eu acho que com o nosso andar com o Eterno é a mesma coisa. Irmãos, לא שאותנו תהיו מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה אליו.